Bom, gente, então dando continuidade aqui, uma outra técnica que eu vou trazer para discutir aqui com vocês é uma proposta de acompanhamento longitudinal. Na verdade, essa pesquisa foi uma pesquisa, que a pesquisa que eu vou apresentar aqui para vocês foi uma pesquisa ampla, que contou com várias possibilidades metodológicas, e o acompanhamento longitudinal ele veio de uma certa maneira, complementar a proposta da pesquisa, né? Então, vou falar um pouquinho aqui primeiro do acompanhamento longitudinal, de como eu entendo e penso essa técnica, essa proposta, para depois entrar numa apresentação da pesquisa que eu realizei. Então, a definição de uma proposta longitudinal seria você pesquisar uma mesma amostra ou amostras com características muito semelhantes em espaços temporais, né? Só que para você fazer isso, e o motivo pelo qual você vai utilizar esse tipo de técnica tem que respeitar, obviamente, as perguntas da sua pesquisa. Tem pesquisas que isso faz o maior sentido, super importante, e vai complementar muito, né? Vai trazer uma complexidade para o seu fenômeno absurda, mas em outras situações ela não cabe, né? Então você tem que saber o que você quer estudar, por que você vai estudar, né? Que são as perguntas clássicas, como você vai estudar, quem você vai estudar e se é, né, possível, se fizer sentido para a sua pesquisa, se é possível você acompanhar. Eu digo para vocês logo de antemão que é uma das pesquisas mais difíceis, né, por vários motivos. Primeiro, porque a gente tem muito pouco tempo para fazer pesquisa, né? Mesmo quando a gente consegue um fomento, um apoio, ele tem um tempo de 2 anos, 3 anos, é o máximo de tempo que você consegue para realizar uma pesquisa, levando em conta todas as etapas que essa pesquisa precisa, né? Quando a gente fala de um mestrado, de um doutorado, o tempo também está relacionado ali. Mesmo quando a gente fala de um doutorado, que são 4 anos, você não está 4 anos no campo, né? Você ainda tem muitas etapas para você cumprir. Então, é uma pesquisa difícil, normalmente difícil de fazer. É uma pesquisa que também ela traz uma outra questão, que é a questão de você encontrar a mesma amostra, né? Muitas pessoas usam amostras com características semelhantes, principalmente se o objetivo permitir isso, porque você voltar à mesma amostra é muito difícil. Existem várias técnicas que propõem você voltar a uma mesma amostra, mas sempre é desafiante, né? O campo, quando ele se abre para você, nem sempre está tão disponível assim, né? Quando você está fazendo uma pesquisa que você utiliza, às vezes, participantes, sujeitos que estão na mesma universidade onde você é professor, onde você é aluno, onde você é pesquisador, facilita a sua vida, mas quando você está num campo mais ampliado, é muito difícil, né? Então, eu queria deixar isso já, antecipar isso para vocês, porque assim, quando a gente faz o planejamento da pesquisa, para a gente não se frustrar, a gente precisa ter essa noção, essa dimensão, se vai ser possível a gente fazer o acompanhamento, se a gente vai ter sujeitos para isso, se eles vão topar, se manter, né, ao longo do tempo na sua pesquisa, quais são as estratégias que você vai utilizar para conseguir essa perspectiva, né? E aí, quando utilizar, né, eu estou falando para vocês isso, né? Quando se tem tempo, às vezes é uma situação rara, né? Quando o fator temporal pode significar um melhor entendimento, e também, em algumas situações, a gente vê muito uso de estudos longitudinais para testar algum tipo de intervenção. Então, de uma pesquisação em que você propõe alguma atividade, alguma ação, e você quer ver um antes e um depois, você quer medir algumas variáveis a partir, levando em consideração um espaço de tempo em que você vai propor alguma ação, né? Aí ela também é bastante utilizada. Ela pode ser de 3 tipos diferentes, né? Então ela pode ser seccional, realizada em escalas temporais com sujeitos diferentes que tenham a mesma característica a se observar, né? Então, por exemplo, eleitores de um candidato, digamos assim,
e aí você tem acesso, eles são pessoas diferentes, mas todos eles votaram naquele candidato. Portanto, você está partindo do princípio que o fato de eles terem votado naquele candidato, por exemplo, transforma eles em pessoas que têm características semelhantes, similares, né? Então, você pode ir aos mesmos, ou a um outro grupo, mas desse mesmo recorte, né? O recorte de pessoas que votaram naquele candidato. E vai avaliar antes ou depois da eleição, por exemplo, se isso for uma temática que você estiver estudando, né? A pesquisa pode ser prospectiva, né? Que está escrito aqui, prospectiva, que é avaliar um evento futuro provável, então, atitudes e comportamento, por exemplo, de alunos que vão prestar o Enem. Então, fazer avaliações, por exemplo, mensais, né, em um ano antes do Enem acontecer, e avaliar se houve mudança de atitudes, houve mudança de comportamento, ou ver se o grau de ansiedade aumentou, diminuiu, enfim. Então, você tem ali um fim, um momento, né, digamos assim, de culminância, que seria, nesse caso, desse exemplo que eu estou dando, o Enem, e você vai fazer uma pesquisa para você avaliar uma determinada variável ao longo do tempo, até essa culminância, e ver o que acontece. Ou ela pode ser retrospectiva. Então, por exemplo, você tem um histórico de abuso de drogas e você vai fazer uma pesquisa de reconstrução do passado para tentar entender esse fenômeno. Então, você vai trabalhar selecionando alguns momentos em que esses participantes eles vão relatar, né, por esses recortes temporais, como ele chegou a esse fim, que seria, nesse exemplo, o histórico de abuso de drogas. Tá? E quais são as coisas que a gente deve considerar? A gente não deve perder de vista, né? As excepcionalidades temporais que podem interferir, então você pode estar investigando uma relação causal, uma relação, o nível de inter-relação entre duas variáveis, enfim, numa pesquisa. E aí você pode ter determinadas excepcionalidades que vão modificar completamente isso. Isso pode ser um dado interessante, mas pode ser um dado que não vai mais permitir que você, por exemplo, estabeleça essas relações que você estava querendo estabelecer entre as variáveis, né? Então, por exemplo, o Enem, aquela mesma pesquisa que eu falei ali do Enem, para vocês, a culminância seria o Enem, e você estivesse avaliando alguma coisa, né, um grau de comprometimento, de ansiedade, enfim, que você estivesse avaliando dos estudantes até a culminância do Enem, e levando em consideração, por exemplo, a pandemia, que aconteceu agora no meio de tudo, você já não pode mais estabelecer uma relação entre aquele primeiro momento, né, o momento zero, e o momento de culminância, que seria o Enem, porque você teve uma excepcionalidade no meio disso, e aí a sua pesquisa ela vai ter que sofrer um novo desenho. Impossibilidade de causalidade direta, isso a gente, dentro da psicologia, é muito comum a gente encontrar, é muito difícil você neutralizar todas as possibilidades, a complexidade do fenômeno. Então, tem que considerar isso, as múltiplas variáveis, né, para você chegar àquela resposta. E no caso da utilização das representações sociais, o compartilhamento e as trocas interpessoais como um analisador de comportamento representativo do grupo. Né? Então, o quanto que as trocas interpessoais, o compartilhamento, ele também influencia enfim, naquele fenômeno que você está estudando, porque no caso de quem trabalha com representações sociais, a gente entende que esse fenômeno é um fenômeno social. Algumas vantagens que eu vejo nessa técnica é que você pode usar um número menor de sujeitos, você está fazendo um acompanhamento, logo você está propondo algum nível de profundidade, né? Uma abordagem de maior profundidade com o fenômeno. Então, você pode usar um número menor de sujeitos que te permita fazer um acompanhamento com mais qualidade. Né? Você tem um número, você acaba conseguindo um grande número de informação, né? Então, ainda que seja com um número menor de sujeitos, o volume de informação é grande, isso pode ser uma vantagem, né, se você está querendo entender um fenômeno complexo.
E também exatamente isso, você traz para a discussão a complexidade do fenômeno, porque o fenômeno, quando você faz uma pesquisa, uma entrevista, por exemplo, né, você tem um determinado recorte de um determinado momento que a pessoa resolve falar aquilo ali para você. Então, ela está falando o que ela pensa, ou a atitude que ela tem, ou como ela se comportaria numa determinada situação, mas naquele momento em que ela está falando com você, ela pensa assim. A gente pressupõe que esse pensamento relatado ele seja coerente com que ele não se modifique, que ele não seja frágil o suficiente para se modificar por qualquer coisa. Mas mesmo assim, a gente tem que partir dessa pressuposição, mas mesmo assim podem existir situações, né, que vão variar essa resposta que essa pessoa te daria. Então, o estudo longitudinal ele pode capturar determinados momentos em que a resposta poderia sofrer alguma variação, né? Então, isso traria mais complexidade do fenômeno. Você poderia dizer assim, bom, essa pessoa ela pensa isso sobre essa situação, ou ela se comporta dessa maneira, ou ela percebe as coisas dessa maneira, mas no estudo longitudinal eu consegui perceber, consegui entender, consegui identificar um repertório de respostas maior para situações diferentes, né? Para contextos diferentes para o mesmo fenômeno. Então, isso já enriquece a sua pesquisa. E no caso da pesquisa que eu vou apresentar para vocês aqui, é primordial. Por quê? Eu vou fazer um link com a pesquisa anterior. Porque a pesquisa que eu vou apresentar para vocês aqui, ela é um estudo sobre o fracasso escolar, em especial a evasão escolar de estudantes do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Tá? Então, todas as pesquisas que eu tinha feito até então com o EJA e com a escola regular acerca da escola, da representação social da escola, da educação, né, da escola como projeto de futuro, né, todas as pesquisas que eu tinha feito só mostravam a escola como extremamente positiva. Então, a escola é a única forma que eu tenho para vencer na vida, para ser alguém na vida, ela é importante, eu adoro a escola, eu quero ficar na escola, eu quero botar meus filhos na escola, enfim. Só saíam relatos extremamente positivados. E quando a gente ia para os dados, né, os dados da educação pública brasileira, a gente vê, principalmente na educação de jovens e adultos, uma evasão muito grande, muito grande. E aí, qual era o interesse? O interesse era entender, enquanto psicóloga social, né, de que forma essa atitude positivada, essa representação social positivada da escola não se reflete num comportamento de adesão à escola. É claro que a gente sabe, levando em consideração a situação socioeconômica dos usuários do EJA, a gente sabe que tem, obviamente, uma questão que é financeira, né? Uma questão que é atravessada pela necessidade de trabalhar, né? Mas existe uma dimensão psíquica, uma dimensão onde você coloca a importância, o significado que a escola tem na sua vida, na vida desses estudantes, né? Que estava escapando. Porque o relato era que ela era extremamente positiva, mas, ao mesmo tempo, quando você pesquisava na escola com os professores e o próprio tempo, né, a assiduidade, o tempo que os alunos jovens e adultos se mantinham na escola, você via a fragilidade disso. Então, o estudo longitudinal ele veio para complementar essa discussão e tentar trazer um pouco mais do cotidiano desses estudantes e de como a escola se relacionava com esse cotidiano. Bom, desvantagens do uso do estudo longitudinal é que muitas vezes você tem a desistência e a falta de motivação para se manter na pesquisa pelos participantes. Então, às vezes, não vê muito sentido de por que você vai me entrevistar de novo? Por que mais uma vez? Mas de novo? Mas por quê? Já falei que eu tinha que falar, enfim. Então, você manter esse participante motivado para que você possa ter essa continuidade nos encontros é uma desvantagem, é uma coisa que é um desafio, é uma coisa que você vai precisar lidar, né? E uma outra questão também é que
com o tempo, você fazendo as mesmas perguntas e trazendo aquele mesmo conteúdo, você pode ter aquele participante treinado para responder o que você quer ouvir, ou exatamente por falta de motivação, respondendo, né, por responder, já sem estar, de fato, refletindo, te trazendo alguma informação mais realista, né, do seu dia a dia. O que é importante a gente considerar também nos estudos longitudinais é ter uma teoria bem articulada, né, que vai dar suporte, que vai ajudar você a fazer a leitura daquele material, ter uma concepção temporal que faça sentido aos objetivos da pesquisa. Então, a gente tem que ter um mínimo de realidade dessa concepção temporal. O que é uma concepção temporal adequada? Vai depender da sua pesquisa. Ela pode ser mensal, ela pode ser semanal, ela pode ser anual, ela pode ser semestral, né? Então é importante que você tenha, mas isso só faz sentido se tiver relacionado aos seus objetivos. Se você estiver introduzindo uma intervenção, você pode ter um antes, um meio e um depois. Uma entrevista zero, né? Um marco zero e uma final. Você pode ter algumas durante, né? Então, isso tem a ver, provavelmente, tem a ver com certeza com os seus objetivos, né? E outra questão é você poder ter um acesso aos participantes nesse tipo de pesquisa e, de preferência, de dentro. O que eu chamo de dentro? No caso da pesquisa que eu vou apresentar para vocês, eu tive uma ajudante de pesquisa que eu chamei de privilegiada, no sentido de que ela era professora da escola que eu pesquisei. Portanto, ela tinha a possibilidade de estar no ambiente onde a pesquisa estava sendo, onde o acompanhamento longitudinal estava sendo feito. A pesquisa ela passou por várias possibilidades de técnicas e de métodos diferentes. Ela não foi só acompanhamento longitudinal. Tá? Teve tarefa de vocação livre, teve entrevista, teve grupo focal, teve o mesmo tipo de coleta e de análise com professores também, tá? Mas o acompanhamento longitudinal não, se deu só com os estudantes. Então, foi primordial eu ter essa pessoa para me ajudar nesse acompanhamento longitudinal. E a gente sempre tem, dentro de uma pesquisa, e na psicologia não seria diferente, né, essa busca, né, pela causa, né, a etiologia, né, daquele fenômeno. Né? E, na minha concepção, o estudo longitudinal, ele permitiu, né, essa pesquisa que eu fiz, uma aproximação diferenciada aos dados que eu tinha conseguido coletar. Né? Então, assim, eu nem tive condições de trazer para vocês, é muito material, né? Eu fui tentar até transformar como é que fala, de Excel, algumas tabelas, enfim, mas era muita coisa, né? Mas o estudo longitudinal, as tabelas, o material depois do relatório que a gente fez do estudo longitudinal ajudou muito na leitura dos outros dados. Né? Então, ele complementou muito. O objetivo, então, foi levantar os aspectos, a pesquisa foi essa, né, como eu falei para vocês, aspectos psicossociais da evasão escolar, de jovens e adultos na região metropolitana do Rio de Janeiro. O estudo teve como objetivo levantar os aspectos psicossociais da evasão escolar de jovens e adultos, da educação de jovens e adultos na região metropolitana. Para isso, nós identificamos e comparamos as representações sociais de 600 alunos no segmento fundamental e médio oferecidos pelo EJA, né, da representação social que eles faziam da escola, do estudar, né, da evasão, reingresso e a relação da educação com o futuro. Também identificamos as representações sociais de 100 professores que faziam sobre os seus alunos, de diferentes segmentos da proposta. Também tinha um instrumento em que a gente pedia para os professores para eles relatarem algumas observações, né, dentro de umas categorias, algumas relações, se eles viam alguma diferença entre os alunos jovens e os alunos adultos.
porque a educação de jovens e adultos ela é voltada não apenas para adultos, né? Para jovens que estão fora da idade série, né? Eles também são convidados a participar da educação de jovens e adultos. E havia um relato dos professores, numa pesquisa anterior que eu fiz, de que tinha muita diferença, né? Os adultos, se por um lado os adultos tinham uma certa dificuldade em alguns conteúdos e porque estavam muito tempo fora da escola, eles tinham um comprometimento maior com a rotina da escola. Por outro lado, os mais jovens, eles tinham mais facilidade para pegar alguns conteúdos, mas ficavam mais dispersos e evadiam mais, né? Então, a gente também levou em consideração esses elementos, tá? E teve o acompanhamento longitudinal de 20 estudantes de uma das escolas. Uma das escolas foi escolhida para que fosse feito o acompanhamento longitudinal, né? E ele era semanal e mensal. Semanal porque a professora ela tinha esse contato com eles semanalmente, né? Então ela conversava com esses estudantes que estavam participando da pesquisa, mas a coleta era feita mensalmente. Então, mensalmente era passado uma entrevista com eles, gravada, né? Onde eram perguntadas algumas questões da rotina deles, do dia a dia deles, que eu já vou mostrar para vocês quais são elas. Tá? Então, tinha o estudo 1 e o estudo 2, e como justificativa dessa pesquisa, a questão da evasão. Ué. Aqui é um quadro de 4 casas das representações sociais que os professores têm sobre os alunos. Eu não vou entrar nisso a fundo, só vou falar para vocês aqui que o provável núcleo central que os professores mostravam, que eles pensavam sobre os seus alunos do EJA, era um fato deles serem esforçados, esforço, trabalhadores, força de vontade, dificuldade e dedicação. Então, depois vai ter um dado aqui, que depois eu vou fazer um resgate para discutir com vocês, né? Com relação aos próprios alunos, sobre alunos do EJA, né, vem também a questão do esforço de estudar mais rápido, né? Então, o EJA, a questão de estar numa educação de jovens ou adultos e o estudo ser mais rápido, mais corrido, né? O aprendizado, o trabalho, aparecendo aqui também novamente, oportunidade, formação, estudo-tempo, legal, força de vontade, né? E aí é interessante vocês verem que a questão do trabalho, né? O trabalho aparece tanto na representação social dos professores quanto dos estudantes, e vai aparecer também na questão do estudo longitudinal, e vai aparecer também no grupo focal que foi feito, né? E o que ficou bastante impregnado, bastante forte para a gente nessa pesquisa foi que a identidade, havia uma questão identitária dos alunos do EJA, com relação à sua relação com a escola, né? Então, enquanto que os alunos da escola regular, eles, quando precisam trabalhar, eles se veem como estudantes que trabalham, os alunos da educação de jovens e adultos sempre se veem como trabalhadores que estudam, mesmo quando não estejam trabalhando. Ou seja, o fato de estarem no EJA traz, junto a reboque, uma outra identidade. Obviamente, uma identidade que eles, em algum momento nessa trajetória educacional, eles assumiram, né, e que modifica a relação que eles estabelecem com a escola. Tá? Então, isso foi uma questão que para a gente ficou forte, fez inclusive com que eu realizasse uma outra pesquisa depois dessa, na escola regular, né, para tentar entender, principalmente aquela idade mais crítica, onde eles costumam evadir, né, em que momento há essa mudança de identidade, em que momento eles não se veem mais como estudantes, não se definem mais como estudantes, mesmo estando estudantes. Né? Eles já se definem como trabalhadores, como desempregados, mas não mais como estudantes. Né? Enquanto que na escola regular eles sempre se definem como estudantes. Bom,
Então, como eu falei para vocês, eu utilizei essa professora, é uma professora de sociologia, ela me ajudou, né, durante esse período inteiro, foram 2 anos de pesquisa, tá? Nesses 2 anos, a gente teve a evasão de 7 estudantes durante a execução do projeto, mas eu quero explicar para vocês que essa evasão foi a evasão completa. Mas ao longo da pesquisa, a gente teve, assim, por exemplo, alguns buracos, né? Então, aquele estudante que a gente acompanhou 2 meses, que ficou 3 meses sem ir para a escola, que depois voltou, né? Mas que foi depois, no fim, até o fim. Então, a gente teve esses buracos aí. Tanto é que quando você pega o meu relatório grande, você tem ali alguns buracos. E aí depois ele relata por que ele não veio naquele período, né, o que aconteceu, o que estava acontecendo na vida dele, que ele ficou aquele período sem participar da escola. Esses 7 foram que, de fato, largaram a escola nesse período. Então, eram entrevistas roteirizadas, baseadas no cotidiano dos estudantes. Nós pedíamos para eles também fazerem um diário, né, para que eles pudessem agrupar algumas informações para depois trazer para a gente nos encontros, né? Então, alguns faziam, outros não faziam. Teve aluno que me pediu, então tá bom, então me compra um caderno, uma caneta, enfim, aí a gente disponibilizava o material para eles, né? E a gente entendeu essa técnica como muito desafiante por conta dessa questão da adesão. Tá? O fato da professora ajudar foi muito importante. Eu imagino que se eu tivesse feito sozinha, eu não teria conseguido essa adesão como consegui. Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante para ser levado em consideração para quem for utilizar essa técnica. Aqui a gente tinha, então, uma entrevista inicial com algumas informações básicas, algumas informações sobre os estudos, parou de estudar pela primeira vez com que idade, por quê, voltou a estudar quantas vezes. Então, isso aqui era uma entrevista, o marco zero, né? Nossa entrevista inicial. Informações atuais, você gosta de estudar, você se sente um estudante, o que mais te anima a vir à escola, o que mais te desanima, fale um pouco sobre a sua rotina, como você se ocupa durante o dia, você considera a sua rotina cansativa, vir para a escola à noite, mexe com a sua rotina, como, né? E informações mais específicas sobre a escola. O que você acha da sua escola, se você acha o EJA fácil ou difícil, o que você mudaria na sua escola, o que você não mudaria, como é seu relacionamento com seus colegas, seu relacionamento com os professores, se você pretende estudar até que formação, tá? Então, essas eram perguntas mais específicas. Essas perguntas elas eram feitas no início. E depois, no acompanhamento mensal, a gente perguntava mais como que foi o mês na escola, né? Também era um relato livre, né? O que mais gostou, o que menos gostou. Você está sentindo vontade de terminar esse semestre, está sentindo vontade de terminar esse ano? Você considera que faltou muito? Quais os principais motivos para você ter faltado? O que faz vir à escola todo dia ficar mais fácil na sua vida? O que faz vir à escola todo dia ficar mais difícil? Então, eram perguntas meio que norteadoras que ajudavam a gente a entender como que era o dia a dia, o rame-rame, o cotidiano deles. Porque quando a gente perguntava da escola de uma maneira geral, como eu disse para vocês, ela era sempre vista como de forma muito positiva. Nessas perguntas, nesse acompanhamento mensal, é que aparecia muito, por exemplo, a questão da falta dos professores, como isso desestimulava, né? A questão do vale, né? Não era o vale transporte, era Rio Card, dessa possibilidade financeira para eles frequentarem a escola, né? Muito da coisa da própria rotina de vida, do cansaço para ir para a escola, né? Eles eram estimulados a escrever ou gravar, né, também. Nós chegamos a comprar alguns gravadorzinhos, né, que depois ficaram para eles, né? Mas quase ninguém gravava, então, e também quase ninguém escrevia, muito poucos escreviam mesmo, assim, tipo um diário que ajudasse depois para eles organizarem as ideias. Era no final das contas, a conversa com a professora, que ia
de uma certa maneira, ela ia perguntando, querendo saber, né? A conversa com a professora, durante os momentos de aula, ela não seguia nenhum roteiro. A conversa mensal é que tinha aquele roteiro que eu mostrei para vocês, tá? Isso aqui, assim, é um exemplo para vocês verem como que a gente ia categorizando. Isso era gravado, a gente ia colocando os pontos principais, e depois a gente tinha isso no Excel, né? A gente tinha ali o acompanhamento mensal durante todo o tempo, todo o período que foi pesquisado, e de todos os 20, e depois, no fim, os 13 que ficaram com os buracos, alguns buracos de meses, enfim, que eles não participaram, porque não estavam frequentando. Isso aqui foi só para dar um exemplo para vocês de como é que eu tenho esse material guardado, tá? Os relatórios gerados pelo estudo longitudinal apresentam dados amplos que foram organizados em categorias em relação à assiduidade, motivação, ou seja, os motivos de ir ou não ir para a escola e a motivação para frequentar as aulas. E aí o que a gente percebeu é que tinham elementos que tinham a ver com a própria escola e tinham elementos que tinham a ver com motivos mais pessoais. Então, dentre os motivos da escola, apareceram de forma marcante a questão do recurso financeiro, né? As relações interpessoais entre os colegas, os itens, a questão do cartão da passagem, né, que seria o recurso financeiro, a questão dos professores que faltavam muito. Eles também falaram muito da questão das relações com os amigos, ir para a escola para ver os amigos, para estar com os amigos. Então, isso foi um ponto que depois, quando a gente fez essa devolução para a escola, dos resultados da pesquisa, a gente fez a devolução em algumas escolas em Niterói, e a gente fez uma devolução em uma escola na Ilha do Governador. A gente pôde falar sobre isso, né? Como que seria interessante desenvolver ações de integração, de bom convívio, porque isso era um fator de permanência dos estudantes na escola. E em relação aos motivos pessoais, está a esperança em terminar o ensino médio para melhorar de vida. Então, sempre essa ideia de que com a escola eu vou melhorar de vida. Como ponto de vista negativo, o fator da desmotivação, né? O próprio desempenho na escola, problemas de saúde pessoais e familiares, o trabalho como um propulsor, na medida em que é para exercê-lo de forma mais adequada que eles voltam à escola, mas também acaba sendo o próprio trabalho que muitas vezes é relatado como motivo para sair da escola, porque não conseguiu dar conta do trabalho e da escola, né? Problemas de saúde de familiares também eles falaram. Uma outra coisa também que apareceu, que não está aqui, mas que, por exemplo, essa escola na Ilha do Governador, ela procurava fazer, era permitir que se levassem as crianças, os filhos, porque a escola já tinha percebido que tinha uma quantidade muito grande de famílias chefiadas por mulheres, famílias monoparentais, em que elas não tinham com quem deixar as crianças. Então, essa escola ela promovia essa possibilidade de levar as crianças, numa época que isso não era uma discussão, né? Então, porque a escola já tinha percebido que isso era um motivo de falta, principalmente para as alunas, né? Bom, deixa eu ver. Então, os alunos do EJA produzem nos professores representações específicas que irão direcionar as suas estadias, né? a sua permanência, né? A questão do desânimo que invade as relações entre professores e alunos do EJA, isso foi uma questão que apareceu muito nos relatos dos professores e também no grupo focal. Então, assim, a ideia de que havia uma dimensão de que para que me esforçar? Para quê? Porque eles não querem. Eles querem só que a gente passe a matéria, eles não querem aprender. Então, essa visão mais estereotipada e preconceituosa que, às vezes, os professores traziam do aluno do EJA prejudicava, né, a própria dinâmica ali pedagógica em sala de aula, que é a ideia de que o aluno do EJA ele se esforça menos, ele se dedica menos, né? Enquanto que os alunos do EJA eles falam, mas é tudo muito corrido, eu tenho que fazer o que eu faria em 4 anos em 2.
A matéria é a mesma, ou seja, tudo passado, é muito material passado para pouco tempo, né? Bom, então eu procurei trazer a técnica e também as pesquisas, as duas pesquisas, para vocês conhecerem os trabalhos. É um trabalho que... a pesquisa também apontou a necessidade de se estudar a origem, né, do aluno que vai, no fim das contas, acabar na educação de jovens e adultos. Então, foi o que eu falei para vocês. Eu acabei realizando uma outra pesquisa, que foi tentar estudar isso na escola regular e tentar entender em que momento, ali na escola regular, esse aluno abandona os estudos, né, e vai depois entrar no EJA. Tem muitos alunos que estão na educação de jovens e adultos que, na verdade, nunca abandonaram completamente. Eles sofrem repetidas reprovações e acabam na educação de jovens e adultos, né? Mas o número maior é de alunos que acabam evadindo, talvez até pelas próprias reprovações, enfim. E em algum momento que resolvem resgatar, nesse momento já vão para a educação de jovens e adultos. A proposta longitudinal se mostrou exitosa, como possibilidade de coleta de dados complementar e apoio na identificação das representações sociais e sua relação com as práticas cotidianas. É isso. Deixa eu parar de partilhar.